Evangelho de São João, capítulo 11, versículos 45 a 56. Muitos judeus que tinham ido à casa de Maria e viram o que Jesus fizera, creram nele. Alguns, porém, foram contar aos fariseus o que Jesus tinha feito. Os sumos sacerdotes e os fariseus então reuniram o sinédrio e discutiam: "Que vamos fazer? Este homem faz muitos sinais. Se deixamos que ele continue assim, todos vão acreditar nele. Os romanos virão e destruirão nosso lugar santo e a nossa nação." Um deles, chamado Caifás, sumo sacerdote naquele ano, disse: "Vós não entendeis nada. Não percebeis que é melhor um só morrer pelo povo do que perecer a nação inteira?" Caifás não falou isso por si mesmo. Sendo sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus iria morrer pela nação, e não só pela nação, mas também para reunir os filhos de Deus dispersos. A partir desse dia, decidiram matar Jesus. Por isso, Jesus não andava mais em público no meio dos judeus. Ele foi para uma nação perto do deserto, para uma cidade chamada Efraim. Lá permaneceu com os seus discípulos. A Páscoa dos judeus estava próxima. Muita gente da região tinha subido a Jerusalém para se purificar antes da Páscoa. Eles procuravam Jesus e, reunidos no templo, comentavam: "Que vos parece? Será que ele não vem para a festa?" Meditando a palavra de Deus que acabamos de escutar, João 11, 45 a 56. Como nós já meditamos semanas atrás sobre a ressurreição de Lázaro, sabemos que este foi o 7º sinal que Jesus realizou. Muitos dos judeus acreditaram nele e outros contaram aos fariseus o que Jesus havia realizado. E mais uma vez os que seguiam Jesus tiveram que optar: acreditar ou não acreditar nele, acolher ou rejeitar a sua ação que devolve a vida e vence a morte. A ressurreição de Lázaro foi a gota d'água para que a morte de Jesus fosse decretada. Teriam que fazer alguma coisa. Os sumos sacerdotes e os fariseus reuniram o conselho e decidem pela morte de Jesus. O argumento que usaram não era verdadeiro, a blasfêmia, por Jesus dizer ser ele o Filho de Deus. Mas a verdade é que Jesus fora condenado à morte porque incomodava os chefes da lei, os fariseus, ou seja, os poderes da época. Jesus fazia o bem a todos e não podiam mais permitir que ele continuasse com sua ação libertadora de bondade e de vida. Na realidade, o medo de que todos acreditassem nele foi maior e mais forte. Se não parassem Jesus, os fariseus perderiam o controle sobre o povo, que era por eles oprimido. Tiveram medo de perder o poder, os privilégios, as riquezas que eram guardadas no templo. Virão os romanos e destruirão nosso lugar santo e a nossa nação. Conferir João 11, 48. E Caifás mostra a solução: "Não percebeis que é melhor um só morrer pelo povo do que perecer a nação inteira?" Conferir João 11, 50. Foi criada uma situação em que o povo e a nação corriam risco, e Jesus morreria pela nação. Desde então, Jesus deixou de andar no meio dos judeus. Quantas vezes também por ciúmes ou inveja, julgamos ou tentamos denegrir a imagem de alguém que nos incomoda? Não podemos culpar ou condenar alguém por sua competência e capacidade. Devemos admitir que essa está mais preparada do que nós e que ele se empenha e é mais dedicado. Não é mais interessante se nos juntarmos a ela e somar forças?
Enquanto isso, vamos correr atrás, tentar melhorar, crescer, buscar de mais conhecimento, sem ter que conviver com o medo diário de perceber o nosso lugar ou o nosso espaço. Essa é uma das lições que o Evangelho nos dá hoje. Não julguem e não serão julgados, não condenem e não serão condenados. Não podemos permitir que esses sentimentos ruins dominem nossos pensamentos, nossos corações, e não condena alguém por fazer bem as coisas que sequer tentamos muitas vezes fazer. É tempo de buscarmos e rezarmos pela nossa transformação, conversão, para sermos felizes e procurar fazer sempre o bem. Nesse tempo em que vivemos esta situação do coronavírus, busquemos crescer na nossa casa, na nossa família, levando a palavra de Deus, meditando o quanto somos importantes uns para os outros. Todos têm o seu lugar e a sua importância na casa, na família, na igreja e na sociedade. Que a conversão seja para nós essa mudança radical para sermos sinais visíveis dessa presença do amor de Deus entre nós. Amém.